Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? Sou Silvana, já fui apresentada, né? Muito obrigada aí pelas considerações, pelas formas como foram faladas. Agradeço a participação de cada um, fiquei muito feliz porque estou vendo colegas de trabalho e também da Escola Almerinda. Nós vamos colocar hoje aqui a experiência da nossa escola na cultura digital. Como que a gente trabalhou, como que a gente apresentou. Por que apresentou? Porque tudo isso foi colocado na nossa marca, né, no nosso momento da Mostra de Cultura e de Conhecimento. E foi através dela que a gente chegou até aqui. Né? Expandiu esse trabalho pedagógico para que ele pudesse ser apresentado para outras escolas, para outros gestores, outros professores, e vocês pudessem conhecer o trabalho da nossa escola. Somos muito gratos a isso. A gente começou com o tema, tipo um trocadilho, Almerinda pode, e você também. A gente, quando pensou nisso, com todas as dificuldades que a gente tem com os laboratórios sucateados, né? Com as máquinas já antigas, já precisando serem renovadas. Então, a gente não viu e não focou nas dificuldades. A gente focou nas possibilidades. E, através das possibilidades, a gente chegou até a conclusão, né, do primeiro momento do Almerinda Pode, primeiro videocast que a gente conseguiu fazer. Esse trabalho ele foi colocado para nós, né, numa proposta de trabalho onde o foco é a leitura, a escrita e a oralidade. Então, como que a gente vai fazer? Então, cada professor chegou até a gente, a equipe gestora e pedagógica da escola, e se colocou do que gostaria de apresentar durante a mostra cultural e de conhecimento e do que eu gostaria de trabalhar durante o ano letivo. Então, nós temos um projeto anual e nesse projeto contemplamos a cultura digital. E foi assim que tudo começou, né? E a ideia de colocar com o Almerinda Pode, fazendo esse trocadilho, é justamente para a gente compreender, para a gente entender que nós podemos, basta querer. Aí está passando os slides, né? Então, a Escola Almerinda Bezerra Furtado, ela é situada no bairro Guarapes. Ela atende um público de aproximadamente 1.000 alunos, nos 3 turnos, manhã e tarde, do 1º ao 5º. As nossas crianças de 6 até 13, no máximo 14 anos, porque a gente também oferta os projetos de Se Liga, os projetos de educação do governo federal, o Se Liga e o Acelera. Nós temos 3 turmas, 2 de Se Liga e 1 de Acelera. Então, nós temos crianças até 14 anos ainda em processo de alfabetização. Por isso que a gente aderiu ao programa e está com ele até hoje. À noite, nós ofertamos a EJA. A EJA tanto na EJA 1, que é a alfabetização, 2, 3 e 4, até o 5º ano, 4º e 5º ano. Ela é localizada na Zona Oeste de Natal, no bairro Guarapes, para quem conhece. É a única escola do bairro que recebe as crianças do 1º ao 5º ano. O projeto político-pedagógico da escola prioriza o trabalho pedagógico com vistas em projetos literários. Por que literários? Porque a literatura traz a criança, né, traz para a criança esse mundo onde ela viaja, onde ela pode percorrer tanto na leitura, quanto na escrita e quanto na oralidade, já atendendo, né, aos direitos de aprendizagem dela, estando incluídos aí tanto na BNCC quanto na proposta pedagógica da escola. Então, nós tivemos muitos projetos, vários projetos maravilhosos na nossa escola, né, que vieram atender a temática do ano. Quando a gente chegou em discussão nos PPAs, né, nos projetos pedagógicos anuais, nós colhemos dos professores o que eles gostariam de trabalhar, de apresentar, o que eles sentiam necessidade. E, diante disso, eles falaram o seguinte:
chegamos a esse tema, redescobrindo a vida, porque nós estávamos voltando de uma pandemia, nós estávamos voltando daquele momento em que as crianças estavam ausentes da escola, sem poder frequentar. Então, a gente chamou carinhosamente de volta para o ninho. Tanto é que tudo foi assim, né? Voltado para essa temática, de volta para o ninho. Então, de volta para o ninho, vamos colocar um tema que abranja toda a necessidade da escola. Então, nós pensamos nesse, redescobrindo a vida, direitos e deveres. E no tema Redescobrindo a Vida, nós começamos a trabalhar a escola em si, a escola municipal, a patrona da escola, Dona Almerinda, a vida dela, o contexto em que chegou a escola a ter esse nome, a localização, que é o bairro, como essa escola atende a comunidade e também como a comunidade ela também se beneficia com a escola, porque a escola, do meu ponto de vista, ela está para a comunidade. Eu tenho que ter essa parceria com a comunidade para atender e servir a essa comunidade. Então, nós colocamos direitos e deveres, porque o que a criança precisa é isso, ter seus direitos garantidos, mas ela também precisa entender que ela é cidadã. E a partir de então, o que é que eu posso, como devolutiva, né? Chamo nem deveres, chamo de devolutiva, para esses direitos que eu tenho. E foi trabalhado, a gente vai ver durante a apresentação. Então, os projetos implementados, não só o podcast. O podcast foi um deles, e nós estamos apresentando ele hoje, porque estamos tratando, nesse momento, da cultura digital. Mas nós tivemos vários projetos contemplados durante o ano letivo, na culminância da Mostra Cultural. Nós tivemos a Mala Viajante. A Mala Viajante é muito interessante esse projeto, que em outro momento a gente pode falar sobre ele, apresentar sobre ele, que é um projeto de leitura, de A Mala Viajante, que é a Casa da Criança. Nós tivemos também o piquenique literário, foi espetacular. Está vindo microfone. Tem dois microfones abertos, né? Está tendo ainda? Está o Almerinda. Essa luz não é teu, eu acho. Pensei era para fechar o meu microfone lá. Fechar o microfone. Ok. Pronto. Então, nesses projetos, nós tivemos vários. Nós trouxemos esse, como eu já expliquei anteriormente, porque nós estamos tratando da cultura digital, mas também nós tivemos outros projetos maravilhosos, como a Mala Viajante. Se quiserem descobrir, a gente pode falar sobre eles em outro momento. O piquenique literário, que foi espetacular, nós tivemos até a presença de uma escritora de Parnamirim, que veio à nossa escola a convite dos professores que estavam, o professor Renato Café e a professora Débora, inclusive Renato Café está nesta sala hoje. Meus parabéns, viu, professor? Foi um projeto maravilhoso, que também seria um outro momento, porque hoje não temos como, né, por conta do tempo e por conta da proposta, que a proposta é Almerinda Pode. Nós tivemos o projeto de Cultura de Paz. Cada série, eles escolheram uma temática para trabalhar. E tivemos outro projeto, que eu não estou com o nome dele, com o nome aqui, contemplado, mas foi o projeto que contemplou a cultura, né, afro-brasileira. A gente tentou, nesse projeto, atender a todas as necessidades dos professores. Nesse projeto, Redescobrindo a Vida, os Direitos e Deveres, ele foi do primeiro ano até o último ano da EJA. E nós também recebemos tanto os professores de arte, de ensino religioso e de educação física, essa parceria. Miesma também está aqui, professora de arte da tarde, viu? Parabéns, Miesma, obrigada, querida. Então, eles também tiveram participação. Se tiver outro professor da escola aqui que eu não tiver falado, fala aí comigo, porque eu não vi vocês chegando. Eu vi bem Renato e Débora. Então, é um projeto, a escola, ano passado, com todas as dificuldades, e voltando da pandemia, né? A gente passou aquele ano onde todos vocês conhecem, toda a rede conhece, mas foi muito, muito interessante, muito proveitoso esse momento com os professores e com a aplicabilidade do projeto. Pode passar, Andresa, por favor. Pronto. Aí, quais foram os desafios, professora? E quais foram as possibilidades? Os desafios foram muitos. Né? Para começar, a estrutura. A estrutura da escola, nossa, o primeiro desafio foi esse. A internet, a falta
de cabeamentos e de roteadores. Nós temos um laboratório de informática sem as máquinas. Foi dificuldade? Foi, mas para nós foi desafio. Como fazer? Então, o que pensamos? Vamos fazer com o que temos e com as possibilidades que temos. Porque o nosso aluno, ele precisa da leitura, sim, da escrita, sim, mas nós não podemos esquecer a oralidade. Porque é na oralidade que ele se expressa, que a gente vê o que ele entendeu, o que ele aprendeu, se ele leu, se ele não leu, qual a dificuldade que ele tem, né? Até na língua, na forma, na língua falada, entre outras formas de expressão e vocábulos próprios daquele local. Então, a primeira dificuldade foi a estrutura. A demanda era grande e a estrutura mínima. Os equipamentos que a gente precisava, notebooks, smartphone, tablets, data show, microfones e caixa de som. Tínhamos sim. Só não tínhamos o tablet. Mas eu fiquei muito feliz, né, que nós vamos receber. Né, para os 5º anos, todos os alunos serão contemplados. Que bênção. Então, quantos equipamentos necessários, nós tínhamos isso aqui na escola. Quais são os desafios que a gente pensou, que a gente viu? A formação de professores. Nem todos os professores estão, digamos, habilitados. Não sei se o termo seria esse, mas nem todos os professores eles têm a habilidade de tratar com a cultura digital, com o uso da internet, com a formação e a construção de um podcast, que vocês vão ver daqui a pouco com a professora Andressa. E a valorização do conhecimento digital do aluno. O nosso aluno hoje, ele é extremamente digital, né? Ele conhece, ele mexe, ele não tem aquele receio que muitas vezes o adulto tem. Ele mexe no computador, ele sai buscando, a curiosidade é grande. Então, nós tivemos os desafios e quais são as possibilidades. Pode passar, por favor. Eu não posso me estender muito. Pronto. As dificuldades. A ausência de um laboratório de informática, porque nós poderíamos fazer em rede. A falta de recurso necessário para o projeto seria, como já foi falado no slide anterior, roteador, cabeamento. A gente conseguiu resolver isso? Sim. A gente conseguiu resolver isso com aquelas verbas da educação conectada. Então, a gente procura fazer na escola o que é possível. Realizar o projeto com êxito, tanto pelos alunos como pela professora, isso foi uma possibilidade, né? Realizar o projeto com êxito, tanto pelos alunos como pela professora e pela gestão. Por quê? Porque nós, enquanto gestores, falo para os gestores que estão presentes, nós temos que dar essa possibilidade, essa visibilidade, tanto na escola quanto fora dela do trabalho do professor. Certo? Porque o trabalho do professor é quem faz gerir todo esse processo. Esse trabalho na escola coletivo e participativo, porque todas as decisões eram tomadas no planejamento, naquele planejamento que nós fazemos semanal, no planejamento pedagógico anual, nos planejamentos onde a gente interage com os turnos e todos têm, a gente pode analisar o que está ok e o que precisa melhorar. Eu não digo que está errado, eu digo que a gente precisa melhorar em alguns aspectos. E assim a gente vai melhorando, adaptando e fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem. As práticas da gente voltadas para o uso das tecnologias digitais. Então, nós temos lousa digital nas escolas, e muitos professores não sabem usar. Nós temos notebook, nós temos projetores, muitos não sabem usar o projetor. Um livro digital, tem professor que nunca usou, mas a gente tem que entender também as limitações. E pelas limitações é proposta nossa fazer a formação em serviço, na própria escola, com os professores que têm mais domínio e nos ajudam nisso. Então, qual é o papel da gestão nesse sentido? Enquanto gestão escolar, nós devemos proporcionar à comunidade escolar, professores, alunos, entre outros, todas as ferramentas para desenvolver um trabalho de qualidade e êxito. Na questão da equidade, na questão de você estar presente na escola, mas não só a sua presença, mas o seu trabalho, a sua forma de interação, a sua forma de conduzir o trabalho para que ele tenha êxito. Pode passar, por favor. Pronto. O projeto Almerinda Pode. O que é? O trabalho pedagógico da escola ele é voltado para as práticas de linguagem.
todas elas. O projeto contempla as 3, a escrita, a oralidade e a leitura. Todas essas práticas de linguagem, elas estão elencadas na BNCC, então a gente tem esse cuidado, né? Tem esse cuidado de estar atendendo o que diz a lei e atendendo o que a criança necessita, sem esquecer nenhum nem o outro. Contempla as competências geral da número 5, da BNCC, que ela descreve ou traz à escola a incumbência de trabalhar a cultura digital. Então, nem todas as escolas trabalham a cultura digital. Eu não trabalho porque eu não tenho um computador, não trabalho porque eu não tenho um laboratório de informática. Aí eu pergunto, mas o que é que eu tenho? Para que a gente possa começar. Pode passar. E aqui por que o projeto surgiu? Deixa aqui com a professora Andresa, porque o projeto começou justamente com a proposta da professora, certo? Onde ela vai falar com vocês sobre esse projeto. Quando ela se dirigiu à gestão e viu o projeto anual, que é Redescobrindo a Vida, Direitos e Deveres, então os nossos alunos também têm o direito de ser incluídos, a gente trata aí a inclusão digital, né? Tem a necessidade também da inclusão. Esse projeto, ele foi o ano todo, ele atingiu todas as disciplinas, inclusive a sala de recurso multifuncional também participou, porque são tantas coisas que eu fico com medo, com receio de esquecer de falar de algum projeto ou algum trabalho. Mas foi um trabalho riquíssimo na escola, mas hoje, preferencialmente, a gente vai tratar do Almerinda Pode e você também. Eu passo para a professora Andresa. Muito obrigada, viu? E está aqui para as considerações finais. Bom dia a todos e todas que estão presentes. Quero primeiro agradecer a Deus, né, por estar aqui, né, compartilhando com vocês algo que foi muito válido, né, para que a gente possa proporcionar uma escola pública de qualidade na rede municipal de Natal, com os nossos alunos lá do Guarapes, né, e agradecer também à Secretaria Municipal de Educação por oportunizar esse momento de partilha de saberes, de experiências tão rico, tão importante para o nosso crescimento profissional. Como também quero agradecer às minhas gestoras, né, por todo o apoio dado durante o projeto. Creio que esse projeto terá continuidade, por ter sido um projeto que deu bons frutos, e quando a gente vê que algo está dando certo, a gente não pode parar, meio às dificuldades, mas devemos seguir em frente, como disse a nossa gestora Silvana, né? E por que o projeto Almerinda Pode surgiu? Todo projeto, ele surge de um problema, né? Um problema que é visto por nós, professores, que estamos no chão da escola, ou pelo gestor, ou pelo coordenador, enfim, por todos aqueles atores que estão ali à frente de uma escola, que percebem situações que precisam ser resolvidas, né? Ou pelo menos tentar resolver. Então, eu, como estava entrando num grupo de pesquisa, né, lá no IMD, onde a gente pesquisa sobre tecnologias educacionais, tá? Eu entrei nesse curso, né, e surgiu essa minha inquietação no chão da escola, e eu levei isso para a universidade, para que assim a gente pudesse aprofundar nesse estudo, e aí a gente pudesse fazer dele um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, ele é orientado pela professora doutora Kinara Glaé Rodrigues. Ela é professora especialista, mestra, doutora em tecnologias, e ela é meu suporte, né, teórico, metodológico nesse processo. Então, pessoal, esse problema que eu vi no chão da escola, ele me fez pensar estratégias, né, para poder solucionar. E aí, por quê eu pensei nesse problema? Porque nós vemos hoje que as interações sociais e orais das crianças que nós temos na nossa escola, e acredito que isso seja algo em todas as escolas, ou grande parte, elas acontecem muito pelas mídias, né? Pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, principalmente pelo contexto pandêmico que vivemos e pós-pandêmico. Nós sabemos que tudo isso contribuiu para uma aceleração do uso da tecnologia digital no nosso meio social.
E isso reverbera no chão da escola, né? Nós temos crianças hoje que são consumidoras e produtoras de conteúdos audiovisuais. E qual era a questão? Na escola, a gente vê que muitas vezes a gente ainda está muito preso, a maioria, né, nossa, professores, a um ensino que ainda tem um pé muito forte no ensino transmissivo, né? Isso vem mudando, já vem sendo discutido, já vem sendo debatido, já vem sendo implementado essa mudança de práticas, mas ainda temos muito forte essa questão da oralidade não ser uma prática de linguagem tão enfatizada como a leitura e a escrita. E isso sempre, como professora, me incomodou bastante, porque eu vejo o quanto a oralidade, né, ela é importante no processo de alfabetização dos nossos alunos. Porém, percebemos que, em contradição a isso, nós não temos uma formação inicial no curso de pedagogia que priorize, né, o ensino da oralidade, como também nas formações continuadas, eu não vejo o foco tão grande nessa prática de linguagem, e isso me incomodava e virou o problema de pesquisa, né? Como eu trabalhar a oralidade como o meu objeto de ensino e utilizar as mídias, né? Utilizar o audiovisual para favorecer essa prática pedagógica. Porque eu via que os meus alunos, eles tinham muito acesso a essas mídias, eles eram pessoas que estão em contato o tempo todo com o celular, com a televisão que tem acesso à internet, enfim. Isso também é uma forma de colocar para eles que eles têm conhecimentos que podem ser usados em sala de aula, né? Usando a inclusão deles, dos conhecimentos digitais, e também dando empoderamento, dando protagonismo para esse aluno. E tudo isso me fez pensar nesse projeto, né? E aí tentar implementar e conseguir implementar lá na Escola Almerinda. E qual é o principal objetivo? Que era usar a linguagem audiovisual para ela promover, né, ajudar nessa promoção do desenvolvimento da linguagem oral. Eu queria entender se realmente essa linguagem oral seria desenvolvida com o uso dessas mídias, né, com o uso do audiovisual, que é tão usado por nossos alunos. Minha base teórica é baseada na abordagem histórico-cultural de Vygotsky, né, e todos os outros que são seguidores dele, contemporâneos, enfim, toda a abordagem histórico-cultural que fala, né, que precisamos dessa interação social para o nosso desenvolvimento das funções superiores, enfim, de toda a questão do nosso desenvolvimento humano. E a oralidade, ela é um fator muito importante nesse processo, né? Porque a gente não nasce se comunicando verbalmente, a gente aprende com o outro nas relações. E a gente também aprende mediante a cultura que estamos inseridos, né? Nós aprendemos aqui no Brasil uma forma de se interagir, lá no Japão é de outra, e cada cultura tem sua própria forma de interação. E no diálogo é que a gente é capaz de desenvolver as nossas consciências, as nossas generalizações, as nossas concepções, e Bakhtin, ele fala muito disso, né? A questão da interação social como forma de contribuição na nossa formação humana. Porque a linguagem, ela é um produto dessas relações sociais. E hoje ela é mediada muito forte por um objeto da cultura, que é o audiovisual. Né? Nós estamos o tempo todo ligados, né, nesses aparelhos, nessas máquinas que nos fornecem esses conteúdos. Morin, ele já falava que mesmo diante de tudo isso que a gente está vivendo, né, essa enxurrada de tecnologia digital, ainda assim a escola ainda não faz o uso dessa tecnologia de forma eficiente e eficaz. Às vezes a gente, muitas vezes, bota um vídeo para o aluno, mas não trabalha tão profundamente a literacia midiática, que é olhar para aquele vídeo de forma mais crítica, de aprofundar naquele vídeo, de um olhar mais sobre o conteúdo que está latente, não só o conteúdo que está manifesto, e tudo isso é muito importante, porque a BNCC também nos traz isso, né? Na competência específica de linguagem, a número 6, ela diz que a gente deve compreender e utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. E a gente deve usar
esse meio de comunicação com várias linguagens e mídias, né? Isso é a BNCC que nos fala, e como documento normativo nós temos que implementar nas nossas escolas. Tem uma autora, Laura Coutinho, que ela traz uma citação muito importante, que eu gosto muito, que é essa aqui que eu vou ler para vocês, que ela diz assim, ó: grande parte do uso que fazemos da linguagem, essa que usamos para expressar por meio da fala e de uma língua, desde os acontecimentos mais corriqueiros, como, por exemplo, hoje eu vi Maria chegar, aos mais complexos, como os discursos orais, né, que a gente tem que aprender em cada gênero que a gente deve falar, contexto social. A linguagem audiovisual está se tornando corriqueira, assim como falar oralmente, né, verbalmente. E Coutinho, ela trata muito disso, né? Esse impacto do audiovisual nas nossas vidas. Bakhtin também confirma tudo isso sobre a questão histórica, está ligada à linguagem, né? Hoje nós vivemos um momento histórico onde as tecnologias digitais estão fortemente nos nossos cotidianos, né? Nas nossas práticas, e isso não pode ficar fora da nossa sala de aula, porque ela já está na nossa sala de aula. Os alunos já trazem muitas informações sobre isso, basta a gente só sistematizar. E como a gente implementou o projeto, né? Usamos como respaldo teórico Vygotsky, né? Habilidades da BNCC, e também tivemos a estratégia de usar como instrumento de implementação a sequência didática, né? Baseada em Zabala. Nós fizemos uma sequência didática com 5 aulas, né? Onde foi algo que foi implementado sistematicamente para que chegasse ao produto final, que foi o nosso podcast. O primeiro episódio, que virão muitos, eu creio. E aí a parceria com a gestão foi muito importante na questão do fornecimento dos recursos necessários. Assim como Silvana falou, nós não temos uma escola perfeita, mas a gente tem muita vontade de fazer. E dentro dessa vontade, a gente pegou o que a gente tinha e fez, né? Porque a gente não deve ficar naquele comodismo, porque isso, porque aquilo. Na pesquisa, né, que eu implementei sobre isso, antes de tudo eu fiz um diagnóstico sobre a questão dos alunos. E, pasmem, mesmo sendo o Guarapes um local com muita vulnerabilidade social, financeira, todos os alunos têm acesso à internet e a smartphone. Então, eu preciso usar esses instrumentos como prática pedagógica. E lá na escola, usando os recursos que tinham, né, nós conseguimos executar esse projeto. E ter, de forma, vamos dizer assim, uma forma que foi com sucesso, né? Lógico que tem os ajustes a serem feitos nos próximos episódios, nas próximas formas de implementar, mas, num modo geral, a gente conseguiu alcançar os objetivos propostos. E como trabalhar com criança e audiovisual, né? Eu tive que fazer um termo de consentimento livre esclarecido para os pais assinarem, visto que eu iria usar, né, a imagem das crianças. Então, é algo que a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente publica imagem de criança, a gente tem que ter esse termo, né? Se vocês forem reproduzir na escola de vocês, a gente sempre tem que ter essa preocupação de pedir aos pais, né, a assinatura que está autorizando o aluno a participar desse tipo de atividade, né, que usa a imagem, o áudio. Nós usamos a sequência didática, né, e foi algo muito importante essa estratégia de usar a sequência, porque a gente conseguiu ordenar as atividades de forma estruturada, para que assim a gente pudesse alcançar o objetivo maior, que era o uso da linguagem audiovisual para desenvolver a oralidade. Bom, eu tenho aqui algumas das habilidades que foram contempladas. Eu não vou ler para vocês, porque vai ficar muito cansativo, mas vocês podem dar uma visualizada, né? São baseadas nos aspectos de linguagem oral, de linguagem escrita, tá? De leitura, tá? Mas com foco na oralidade. Nós tivemos o estudo do gênero entrevista, de roteiro, né, o gênero do discurso oral. A entrevista, ela trabalha muito isso, a questão dos aspectos paralinguísticos, né, do como se falar,
os trejeitos que são usados de acordo com aquele contexto. Enfim, foi muito rica a experiência, muito válida, né? E trouxe muitos frutos maravilhosos. A sequência didática, né, teve 5 etapas, como eu falei para vocês, 5 aulas. A primeira aula, a gente se deteve a levantar os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao gênero entrevista, porque o podcast, ele é um gênero de entrevista, né, com formato audiovisual. Porém, nós fizemos o videocast. O que é o videocast? O videocast é o podcast em vídeo, né? Porque o podcast originalmente ele é só em áudio, mas aí nós sabemos que, como a gente queria trabalhar a questão da autoestima do aluno, do protagonismo, a imagem ela é muito forte, então a gente queria dar essa valorizada na autoestima, os meninos se vê ali no vídeo, então eu pensei que poderia ser mais interessante fazer o videocast, que aí eu usaria o áudio e o vídeo, e aí eu chegaria a outros objetivos, além da proposta da oralidade, mas também o protagonismo e a questão da autoestima do aluno. E aí eu fiz esse levantamento prévio, né, do que eles sabiam em relação à entrevista, o que eles sabiam em relação a podcast, se eles já tinham visto. No segundo momento, eu peguei e fiz uma aula dialogada com eles sobre o gênero entrevista, para a gente se aprofundar mais, né, conceituar o que era entrevista, o que é que eles já tinham visto, trazer e sistematizar esse conhecimento, como também a linguagem audiovisual, o que é que eles já sabiam, se eles já usavam, como era. E aí, no terceiro momento, na etapa 3, eu botei em prática, né, para ver o que é que eles já sabiam de produção de vídeo. Então, a gente fez uma oficina de produção de vídeo, com temas livres, né, os meninos gravavam shots, que é vídeo curto, e eu deixava eles, ao mesmo tempo, mostrar o que eles sabiam, mas aí eu ia estruturando aquele saber, encaminhando, fazendo a mediação, dizendo como é, como faz, ajustando, né, o conhecimento prévio dele, e aí quando a gente estava sentindo que ele já estava pronto, né, estudamos o gênero roteiro, como fazer um roteiro, aí sim, eu entrei na quarta etapa, que foi a vivência do podcast, né, que foi uma entrevista real, autêntica, no formato do videocast, com a diretora pedagógica, com Silvana, a gente convidou previamente Silvana, a gente organizou esse momento com muito carinho, vocês vão ver as fotos já já, e foi muito bonito, foi muito, esse momento foi muito rico, assim, tanto para os meninos como para a gestão, eles participando ali daquele momento tão válido, tão importante para a nossa escola. E para fechar com chave de ouro, a gente teve a apreciação desse videocast por outros alunos da escola, né? O nosso público, que foi assistir com um coquetel de lançamento. A gente fez todo aquele ambiente acolhedor para os alunos que vieram assistir. Lá no laboratório de informática, a gente preparou um coquetel como se fosse realmente algo assim global para eles. Tinha o coquetel de verdade, né? Sem álcool. Tinha um lanche, né, que a gente preparou com muito carinho para eles, uma mesa, e eles mesmos apresentaram o trabalho deles para os outros alunos das turmas do Almerinda, da Escola Almerinda, e foi emocionante, foi o auge, assim, da gente ver eles ali satisfeitos com o que eles fizeram. Isso aí é um prêmio gigante para um professor, né? A gente vê o brilho no olhar do nosso aluno, ele dizer com orgulho o que ele fez. Isso aí não tem preço para a gente, né? E aí, para finalizar, a gente fez uma avaliação entre eles, né? Uma autoavaliação, uma reflexão sobre as próprias aprendizagens, e eu usei o grupo focal como técnica, né? Onde eles tinham uma roda de conversa comigo e eu ia anotando o que eles sentiram de aprendizagens. Eu vou apresentar para vocês já já, mas vamos ver aqui as fotos dessas etapas que eu falei. Nessa primeira etapa, eles estão visualizando um podcast, né, infantil, lógico, eu selecionei, e aí eles me falaram o que é que eles sabiam, se já tinham assistido, o que era entrevista para eles, e eu fui anotando, eu fiz um cartaz coletivo com eles, onde eu ia anotando as respostas, o que eles já sabiam, né, sobre tema, sobre audiovisual, sobre entrevista, sobre podcast, e eu vi o quanto eles sabiam, eles sabem, né? A gente precisa só sistematizar esses saberes. A aula 2, eu
conceituei, eu aprofundei, formei grupos, né? Tudo foi forma de trabalho colaborativo. A gente juntava os grupos, esses grupos eram 5 grupos de trabalho. Esses meninos, eles se dividiam em equipes, equipe de cenário, a gente já foi formando essas equipes. Eu perguntei, gente, eu expliquei o que era, né? Porque eu ensinei para eles, a gente conversou sobre uma produção audiovisual, e sobre entrevista, então eu já fui dizendo, existem equipes, né, dentro de uma produção audiovisual, vocês se identificam em quê? E a gente foi conversando e dividindo esses grupos de trabalho. São 30 alunos, né, e a gente dividiu, e todos colaboraram dentro do que eles se identificaram. Aqui nós temos a terceira aula, que foi a oficina de produção audiovisual. Eles estavam estudando gênero roteiro, tá? E as meninas fazendo um roteiro, um grupo elaborando um roteiro, outro grupo já gravando, aí não é o podcast, aí é a produção audiovisual para a gente ver o que é que eles já sabiam e sistematizar o conhecimento. Eram vídeos curtos de temas livres, esse da foto é uma menina ensinando tutorial de maquiagem, e a equipe dela, o cinegrafista, a pessoa da iluminação, a diretora de cena, enfim, aí era um grupo de trabalho que desenvolveu sobre tutorial de maquiagem. Isso aí foi o processo, né, para a gente chegar lá no podcast. Porque aí eles tendo domínio das ferramentas, com certeza o podcast ia ser um sucesso, e foi, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar, que foi a etapa 4, né? A etapa 4 foi esse processo do videocast em si, o Almerinda Pod. Os meninos ali, os grupos elaborando na primeira foto o roteiro, o que é que eles iam perguntar para a nossa diretora pedagógica. Eles estudaram um pouquinho da vida dela antes, pesquisaram e elaboraram as perguntas. Os roteiristas, né, a equipe de roteirista, tivemos a equipe do cenário, você vê aí essas crianças arrumando, então eu deixei que eles fluíssem tudo, assim, eu fui só mediando a situação, a menina ali ensinando a usar o ring light, inclusive o ring light era dela, que ela é uma blogueirinha, a gente tem muitas blogueirinhas nas escolas, e blogueirinhos, produtores de vídeo, então ela trouxe o ring light dela, me ajudou, ensinou os amiguinhos a mexer no ring light. Isso é muito rico, gente, é fenomenal acontecer esses momentos na escola, é muito bom ver eles trocando os conhecimentos que eles têm e a gente apenas sistematizando e mediando. E aqui nós temos o rapazinho aqui do figurino, né? Teve figurino também para as apresentadoras, para os apresentadores, para a nossa entrevistada. Teve a equipe de maquiagem, as meninas que se identificavam com essa parte, gostaram de ficar ali naquele momento de camarim, né? E você vê também os meninos por detrás das câmeras, aí na terceira foto, o rapazinho ficou na câmera, o outro na iluminação, o outro no tripé, e assim a gente foi organizando a gravação do nosso Almerinda Pod. Aqui foi o momento da gravação. Nós temos aí nossa diretora Silvana Amaral, nós tivemos 5 entrevistadores, né, que se propuseram a falar. Tivemos uma mocinha ali cuidando da parte do computador que projetava o fundo do cenário. E o rapazinho ali, com a claquete na mão, o diretor de cena. Gente, é muito legal a gente ver isso, porque eles se envolveram de uma forma tremenda, algo muito rico para eles. Tenho certeza que isso vai ficar marcado na memória deles para sempre. E aqui nós tivemos o coquetel de lançamento. Eles se sentiram as estrelas, foi maravilhoso esse momento. Nossa, foi gratificante, eu cheguei até a me emocionar lá na hora, porque é muito bom a gente ver nossos alunos se sentindo importantes, né? É maravilhoso. Aí nós fizemos o lançamento, nossa aluna aí apresentando para eles, os outros das outras turmas sentados para assistir, e foi maravilhoso, tudo isso foi sensacional para a nossa escola, eles brindando, aí a equipe da entrevista, né, os entrevistadores brindando com coquetel. Maria, os pais amaram, gente, também, porque isso também foi compartilhado com os pais, o vídeo foi compartilhado com os pais, no grupo de pais que nós temos, os pais assistiram, ficaram tão felizes de ver seus filhos ali participando de um projeto tão legal, que tem a ver com a vida deles, né, com o contexto deles social. Os alunos, eles hoje são, sim, usuários das tecnologias digitais, e a gente tem que compreender isso como nosso aliado, né? Não dizer que o celular ou a internet é algo que só atrapalha, não. A gente sabendo sistematizar o seu uso, ele vai ser o nosso aliado.
A gente precisa só organizar o conhecimento para que isso aconteça. E aí eu posso dizer a vocês, né, com a última etapa que foi a avaliação deles e a reflexão dos resultados, que esse projeto, ele ainda está sendo analisado, porque como eu ainda não fechei a minha pesquisa, eu ainda estou analisando os resultados. Porém, eu já posso dizer a vocês que eu constatei que o encorajamento, né, e o desenvolvimento da fala dessas crianças em contextos públicos foi melhorado, sim, porque inicialmente eles tinham muita vergonha em falar, muita vergonha em se expor. Existia uma insegurança muito grande. E no momento em que a gente foi trabalhando isso, no percurso da sequência didática, eles foram tendo esse encorajamento. Isso não foi dito só por mim, eles falaram isso. Professor, agora eu tenho mais coragem de falar. Professor, agora eu posso falar um pouco mais alto, porque eu não tenho mais tanta vergonha. E isso é maravilhoso, a gente vê que eles reconhecem as aprendizagens, né? E o uso da fala em contexto público, porque a gente não aprende a falar numa entrevista, numa fala comum com o outro em casa, por exemplo. A gente aprende a falar numa entrevista estudando sobre entrevista, sobre como é que se elabora esse discurso oral. Né? Como outros contextos, né, que a gente precisa falar, por exemplo, num debate, num seminário, tudo isso tem que ser aprendido na escola, né? Porque são objetos de ensino da oralidade. E aí eles aprenderam muito a questão do empoderamento, né? Eles se sentiram empoderados, né? Protagonistas, se sentiram que podem fazer, né? Assim como o título diz, o Almerinda pode, os alunos também sentiram que podem, né, que tem essa capacidade argumentativa na sua fala, saber ouvir o outro, saber esperar seu turno de fala, enfim, e poder falar suas ideias sem medo. A aprendizagem sobre a linguagem oral em contextos com audiovisual, né, porque a gente não só aprendeu o gênero oral, entrevista, mas a gente também aprendeu a lidar com a linguagem audiovisual no momento da oficina de produção audiovisual, na gravação do podcast, né, saber técnicas simples, mas técnicas bem importantes para a produção. Eles tiveram esse sentimento de protagonismo, né? Eles eram ali as pessoas que estavam à frente do processo de aprendizagem deles. Isso é muito importante, a gente dá essa oportunidade aos alunos, a eles estarem à frente e a gente apenas mediar. Trabalho colaborativo entre eles, né? Eles trocavam o que sabiam, um sabia mexer na iluminação, outro era mais para o celular, sabia gravar direitinho, sabia enquadrar, outro sabia fazer a escrita do roteiro e ajudando o outro que não sabia escrever ainda tão direito como ele, que já estava no nível de escrita mais, com a hipótese mais avançada, enfim, essa ampliação de saberes, aprendendo um com o outro, como fala Vygotsky, né, que foi nossa base teórica. Valorização dos conhecimentos prévios, digitais dos alunos, que eles sabiam lá fora, né, que eles usavam no dia a dia deles, no celular, nas redes sociais, no YouTube. E aí eles também ampliaram o conhecimento sobre produção audiovisual, né, porque na hora que eles tiveram aulas sobre isso, né, mediação sobre isso, eles também ampliaram o que eles já sabiam. Eles já sabiam alguma coisa, mas aí isso foi sistematizado e ampliado. E aqui, gente, nós temos o podcast, né, o episódio. Eu queria saber se Salustrina já quer fazer suas considerações finais e depois a gente assistir um pouquinho, porque são 13 minutos. Então, eu já vou passar a fala para a Salustrina, né, para a Salustrina dar as considerações finais enquanto gestão, e depois a gente assiste um pouco. Se der tempo, acredito que dá tempo da gente assistir o nosso podcast, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e vamos passar para a nossa diretora administrativa para ela falar. Obrigada. Bom dia a todos, né? Já tem, mas assim, novamente, que já entrou várias pessoas, que coisa boa, né? No decorrer. Assim, a consideração final que a gente pode estar tendo de toda essa exposição é que Freinet diz que a democracia do amanhã começa na democracia da escola. E eu acrescento mais do que isso, que não só a democracia, mas o nosso profissional do futuro, as novas profissões, e essas oportunidades começam das oportunidades que a gente coloca dentro da escola,
né? Sem dúvida, a gente tem que entender que a gente tem os melhores professores de Natal, do Rio Grande. Por quê? Porque são professores que foram concursados e passaram por uma grande seleção. E isso, não só isso, esse professor, ele fazer valer isso aí, essa diferença, né? Então, a gente, enquanto equipe do Almerinda, tem muito orgulho desses professores que têm essas iniciativas, que têm um trabalho como esse, que vê de uma realidade, como ela bem colocou no começo, que depois dessa pandemia, mas que até antes, mas a gente não sentia tanto essa necessidade de se fazer presente com as tecnologias, mas de estar trazendo para a escola mecanismos que venham a contribuir com a formação dos nossos alunos, tanto para a aprendizagem como para o futuro deles. O podcast, hoje em dia, é uma realidade que eu acho assim, eu me encanto com o podcast, porque eu acho ele assim muito... Ele dá oportunidade a várias pessoas. Quantas pessoas a gente hoje não vê nos nossos canais de YouTube e ademais, pessoas que têm falas que a gente nem imaginava e que a gente termina aprendendo. E esse projeto traz essa realidade para a escola. Quantas pessoas naquela escola ali têm história de vida e têm experiência, e que, através desse podcast, ele pode estar passando para outras pessoas aprender. Quer dizer, não, ele está trazendo para aquilo que a gente vê nos canais, que vê na TV, pode estar na nossa realidade bem próximo da gente, né? Então, assim, e que não é difícil, como bem a Andressa colocou aqui, tem uma aluna que é blogueirinha, né? Então, assim, de repente ela já tem alguns aparelhos, mas não sabe como é. E a gente vai ensinando e trazendo para ele que aquilo é possível, né? E a gente, enquanto gestão, tem mais é que fazer isso, é incentivar, né, esses professores, não dificultar, tornar possível, porque a escola, como diz, é um celeiro de ideias, é um celeiro de estratégias a ser formada, para que essas pessoas se sintam parte, que pertence a essa sociedade de tecnologia. Então, assim, a gente só fica muito feliz com essa equipe do Almerinda. Nós temos esse projeto e temos tantos outros com esses professores. Eu estou falando enquanto administrativo e Silvana quanto pedagógico, né? Como é bom a gente deixar fluir nesses professores extremamente capacitados o potencial dele e está ajudando, porque quem ganha é o nosso aluno, é os nossos educandos, e a rede também termina ganhando. Então, assim, a gente se sente muito orgulhoso de estar participando disso aqui. E a gente sabe que os desafios que foram tidos no ano anterior, esse ano que a gente já vai avançando mais, o professor já vai se enganjando a esse projeto, e assim, a gente já vai criando novas estratégias para se tornar cada vez melhor. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, e satisfeita de estar podendo estar trazendo para vocês essa experiência. Eu espero que vocês se sintam contemplados, né, que é com muito carinho que a gente pensou e está trazendo isso para vocês. Então, assim, eu finalizo minha fala parabenizando não só a Andressa, como a Silvana, mas todos os professores da rede e aqueles que estão também assistindo, também as nossas assessoras, né, da secretaria, né, que tem nos dado também apoio quando necessário. E, assim, a gente está aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição para estar levando para mais pessoas essa nossa proposta. Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta, a gente deixa em aberto. A gente está vendo aí as pessoas gostando bastante, né? Deixa a gente mais estimulado para estar trazendo mais propostas. Então, assim, muito obrigada a todos pela atenção. Pronto, finalizou aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, fique aberta aí, Lúcio. Andressa vai apresentar, né, Andressa? Isso, ok. Depois a gente faz as considerações.
Pod, primeiro episódio, e a nossa entrevistada é Silvânia. Olha, Silvânia, pode se apresentar. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Minha querida, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Silvana Amaral, estou na direção desta escola e muito feliz pelo convite para participar do podcast Almeida. Olha, cada um vai fazer 2 perguntas, mas eu estou tentando fazer. Olha, como você se sente comandando a escola? Eita, que pergunta, né? Eu me sinto orgulhosa, né? De poder estar, como foi que você disse, comandando uma escola, mas na verdade é na direção de uma escola, né? E me sinto também preocupada, porque é muita responsabilidade para uma pessoa, não é não? Mas ainda bem que eu tenho uma equipe. A equipe gestora a me ajudar. Então eu me sinto feliz. Tá, você gosta do seu trabalho? Você gosta do seu trabalho aqui na escola? Essa pergunta é de muita responsabilidade, né? Não gosto. Eu gosto muito do que eu faço. Eu só gosto de fazer as coisas que eu gosto. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui. Viu? Mas eu gosto de ser diretora, mas eu gosto mesmo de ser professora. Olha, muito obrigada por a gente ter um papo aqui, mas agora eu vou passar para o meu amigo Jacques, tá bom? Olá pessoal, meu nome é Jacques e eu falo 2 perguntinhas para a senhora. O que a senhora gosta de fazer quando está em casa? Estar em casa, que coisa boa, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de balançar na rede com a minha filha, conversar com ela, brincar com ela, ler a Bíblia junto com ela, assistir programas infantis junto com ela. Então, quando eu estou em casa, a minha atenção é para ela, porque eu trabalho o dia todo, né? Então, quando eu chego em casa, eu gosto de brincar com ela, ler a Bíblia com ela, e gosto de passear com os cachorros. Tá, agora eu vou passar outra pergunta. Olá, será professora? Sim, aonde eu era professora, antes de vir para cá? Na escola municipal Manuel Bezerra. Quem conhece o Manuel Bezerra? Aqui na Miramari. Para Manuel Bezerra era a escola de onde eu vim. Entendeu? Eu também já fui em outras escolas, já fui no Bernardo Nascimento, aqui em Felipe Camarão, já fui no Marília, ali na Avenida 6, já fui no Arnaldo Monteiro, que é perto da minha casa, lá onde eu moro. Aí resolvi vir para o Manuel Bezerra, para a coordenação, e agora estou aqui na direção. Eu estou feliz, não sei se vocês estão, mas eu estou. E é isso, pessoal. Agora eu vou passar para o meu amigo Jailson. Boa tarde, galerinha. Meu nome é Jailson e hoje estamos aqui com Silvana. Silvana, o que você gosta de comer? Eu gosto de camarão, gosto de caranguejo e gosto de comer peixe. Minhas comidas preferidas, viu? E pão com ovo. Silvana, aonde você estudou? Segredo. Essa eu não vou contar. Mas eu vou dizer. Eu estudei a minha vida toda, desde a idade que vocês tinham, menos ainda. Desde meus 5 aninhos. Eu estudei a vida toda na escola pública. Meu pai e minha mãe nunca gastaram dinheiro pagando escola particular para mim, porque eles não tinham. Era para a gente comer. Eu sou filho de pescador. Então a gente tinha que comer. Então eu estudei a minha vida toda na escola pública. E fiz uma faculdade pública. E fiz uma pós-graduação pública. Por quê? Porque a escola pública ainda tem coisa boa. E essa aqui é cheia de coisa boa para vocês.
muito obrigada por ter participado. Eu vou passar para a minha amiga Maria. Boa tarde, meu nome é Maria. Vou fazer essa perguntinha do João. Que bairro você mora? Vocês conhecem Parnamirim? Sim. Pois é, eu moro num bairro chamado Nova Parnamirim. Esse bairro é vizinho a Ponta Negra. É bem longe daqui. Lá que eu moro. Viu? Eu e meu passarinho chamado Maria Estela. Você gosta de lá? Gosto. Eu gosto muito do lugar onde eu moro. Porque foi a casinha do Senhor que permitiu que eu comprasse para mim. Então, as coisas que Deus nos dá é bênção. A nossa casa, a nossa escola, a nossa família. Tudo isso é bênção, né? E eu gosto. Só tenho a agradecer. Eu vou apresentar aqui para a Maria Luísa. Boa tarde. Eu vou fazer duas perguntas para a senhora. Como foi a infância da senhora? Eita, que pergunta maravilhosa! A minha infância foi inesquecível. Eu ia para o mar, ficar na beira de uma pedra, ficando peixe do meu pai. Depois, lá em Arendó, quando eu nasci, a areia tem marisco. Aí a gente passava assim, secava. As mãos cheias de areia, nós levávamos os mariscos para mim comer. Ia pescar caranguejo do meu pai. Estão gostando, né? Era. E ajudava minha mãe a fazer as coisas. Então, pintava com minha mãe, ajeitava a gente, arrumava o cabelo, dava uma roupa, e a gente ia brincar na calçada. Né? Eu ficava brincando na calçada e brincava com meus colegas e com minhas colegas. Não tinha direito a ter brinquedo, porque a gente podia comprar. Mas sempre chegava alguém e dava uma boneca usada, um brinquedo que eu queria usado, e aquilo deixava muito feliz. Mas eu tinha o que ninguém tinha, a Silvana era. Eu dizia para mim, ninguém tem o que eu tenho. Eu tinha muito amor do meu pai e da minha mãe. Então, a minha infância foi muito feliz. A senhora tem duas filhas? Quantos filhos eu tenho? Foi Deus que me deu. Só tenho uma filha. O nome dela é Maria Estela. E eu sou muito feliz com ela. É a minha princesinha. Né? Porque nós somos filhos do rei Jesus. Então, nós somos princesas e ela é minha princesinha. E eu sou muito feliz. Muitas são as alegrias que eu tenho aqui na minha vida. Encontrei muitos amigos. Encontrei muitas crianças para eu cuidar. Encontrei muitas crianças para eu ajudar. E aí quando eu brigo, segredo, mas para o bem. Porque eu sei que lá na frente você vai precisar como eu precisei. E eu só estou aqui porque o meu pai e a minha mãe me ajudaram e me ensinaram quando eu era criança. E eu aprendi. Eu sou boba, né? Eu vou largar a oportunidade. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Posso fazer as considerações? Posso fazer as considerações? Obrigada, eu. Estou muito feliz de ter vindo, de ter sido convidada, de poder participar. Por quê? Porque o que vocês estão fazendo aqui é aprendizagem. Para que é resultado do ensino. O professor ensina, o aluno aprende. Quando o aluno não aprende, não tem como haver ensino. Porque a aprendizagem é o resultado do ensino. Entendeu? Então, isso para mim, para você, pode ser novo, pode ser diferente. Aqui eu sei que é um trabalho de escola, mas eu sempre fiz isso na universidade, por onde eu andei, por onde eu trabalhei. Já ensinei criança, adulto, já ensinei para a escola, já ensinei também na universidade. E o meu desafio durante esses 3 anos é estar aqui com vocês, no Almeida, certo? Fazendo as correções quando for preciso, aplaudindo quando for necessário,
e parabenizando hoje, parabenizando a vocês por esse momento tão maravilhoso e a professora de vocês. Quem ganha somos nós. Obrigada. Pronto, agora a gente está abrindo para algum comentário, alguma coisa. Agora, se ainda der tempo. oi, Salucina. Oi, Por meu bem. gentileza, amor, desliga aí teu microfone. Agora. Pessoal, eu vou colocar aqui uma fala minha, porque nós, lá do espaço, tivemos o prazer de presenciar isso aí, né? Nós fomos visitar um evento na escola e tivemos esse prazer. Então, quebrando o protocolo, nós, enquanto estágio, né, parabenizamos vocês e toda a secretaria, todo o grupo que faz a educação, parabeniza uma experiência como essa. O momento da escola pública nem sempre oferece essas oportunidades, né? E quando a gente vê, a gente mais aqui aplaudido de pé. E tem outros projetos também que a gente viu, leitura escrita lá, maravilhoso. Então, de antemão, a gente já parabeniza, né? Toda a Secretaria de Educação parabeniza a escola, que, apesar de todas as dificuldades, está aí de mãos dadas e trabalhando para o aprendizado desses alunos. Aqui no chat, ninguém colocou perguntas, mas colocaram mensagens parabenizando. Então, eu vou fazer uma leitura rápida, não vou ler todos, mas vou ler alguns, né, que diz: parabéns, professoras, pelo belíssimo trabalho. Parabéns pelo trabalho realizado. Outra colocou: encantada com o projeto, a Almerinda pode. Parabéns, professor André, e toda a equipe do Almerinda, que desenvolve seus projetos também visando a ética e uma cultura de paz. Outro colocou: parabéns, trabalho necessário, muito importante para o aprendizado dos alunos. Parabéns pelo trabalho, muito rico. Trabalho riquíssimo. Parabéns, professora Andresa, você sempre arrasando nos projetos. Nossas crianças necessitam de professores dedicados a esse projeto.
A Almerinda tem uma equipe muito comprometida e também toda a gestão escolar. Enfim, todos os profissionais que integram a escola são comprometidos. Parabéns, gestão, né? Então, parabéns mais uma vez a todos que fazem esse trabalho maravilhoso na escola, né? Que faz acontecer. Né? Aqui um trabalho que coloca os alunos dentro de um mundo que eles já conhecem, só que agora com direcionamento e suporte. Parabéns. Um trabalho que coloca os alunos dentro de um mundo, né? Então, a professora Edjane gostaria de fazer uma pergunta, mas como é norma e tem que ser pelo chat, então eu solicitei que ela colocasse aqui a pergunta, né? Ela não colocou. Então, quando tem outra colocou, quando temos um trabalho como esse, porque nunca desistimos de lutar por uma escola pública de qualidade. Parabéns. Parabéns mesmo a todos que fazem a escola, a essa professora com esse trabalho maravilhoso. E a gente deseja que, dentro da própria escola, procure multiplicar essa experiência, que é uma experiência ímpar e que merece ser divulgada e colocada dentro da unidade. Karine, você gostaria de colocar alguma coisa? Não, não, só parabenizar mesmo, né? E eu, assim, teve um errinho no meu início, que eu disse que era um mini curso, mas eu vendo aqui na programação é um workshop, né? Mas agradecer às meninas, como Marlene falou, a gente teve a oportunidade de ir à escola, né? Conhecemos de perto vários projetos, e esse, assim, pelo tema da Genate, ele se encaixou direitinho, e parabéns pela equipe que organizou a apresentação, foi sucinta e objetiva, e atingimos nosso objetivo, né? Acredito. Se diga, Karine. Não, era seu áudio. Já mexi aqui. Bem, eu acredito que é isso, né? Que vocês continuem de energia, multiplicando essa força, essa coragem de fazer acontecer. Então, temos a agradecer a todos, né? E energia para frente. Nós vamos encerrar nossa sala. E acho que é isso por aí. Não temos mais nada a colocar. Quero agradecer a todos vocês da Secretaria da Educação pela oportunidade de apresentar e compartilhar esse saber e essa experiência. Obrigada. E a todos, os participantes também, que contribuem e multipliquem também nas escolas. E eu quero agradecer à Secretaria de Educação por ter nos visitado, né? Quando vocês chegaram até nós, e lá vocês viram esse projeto, né? E foi lançada essa oportunidade para a escola. Então, a escola está aberta, se os participantes que estavam aqui sentir necessidade, né, Andresa? De ter a sua escola no momento pedagógico, pode convidar, nós estamos abertos aí, viu? São possibilidades. A escola é o local das possibilidades. Excelente, então, nós estamos aqui, certo, para atendê-los. Agradecemos, Marlene, aí, a sua colaboração e das meninas que foram até a escola, e no próximo momento será muito bem-vinda e oportuno. Obrigada.